Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast por aqui. No episódio de hoje, a gente vai falar com você sobre estratégia de growth marketing. Se você já viu a gente, né, já acompanha a gente aqui no TreeMind, você sabe que a gente sempre está falando de growth, mas a gente nunca falou da metodologia de fato de growth num passo a passo tão lógico, do jeito que a gente vai trazer aqui para você, que é exatamente a forma como a gente faz para nós mesmos e a forma como a gente tem conseguido agora, através de plataforma, através de software, através de inteligência artificial, possibilitar para os nossos clientes. Isso muda completamente o cenário, vai gerar um impacto bastante diferente, né, para os nossos clientes. Então, por isso que a gente buscou. Foi complexo de desenvolver, é difícil de executar. E você vai gostar porque muda muito o jogo da forma como você provavelmente faz hoje, né? Você vai entender ao longo daquilo que a gente vai explicar aqui o passo a passo. E óbvio, né? Não sou cliente ainda, mas gosto de aprender com vocês. Muita gente nos dá o feedback. A gente vai passar o bizu para você, vai passar a visão para que você implemente. Mesmo sem ferramenta, dá para implementar, mas é mais difícil, é mais complexo, é mais lento, é mais demorado. Então, por isso que a gente vem conseguindo fazer de maneira um pouco mais acelerada, tá? A ideia também é a gente trazer para você um pouquinho da expectativa. Puxa, quando eu invisto em mídia, qual que é a expectativa de fechamento de contrato, né? Quanto tempo leva para eu fechar meu primeiro contrato? Quanto tempo eu levo para conseguir sentir se eu estou no caminho certo ou não? Enfim, então, sanando um pouquinho dessas dúvidas bastante comum do ponto de vista aí de growth, de crescimento acelerado, certo? Estou com o Vitão aqui, meu fiel escudeiro aqui, que está sempre nos bastidores aqui comigo no dia a dia, né, das ações que a gente faz. Também toca o nosso time de growth, então ele sabe bem sobre o que a gente vai abordar aqui, porque trata-se de algo que a gente vive aqui na pele, na TreeMind, então a gente consegue acabar levando isso para os nossos clientes também. Certo, maninho? Vamos nessa? Então, assim, ó, o primeiro tópico que eu separei aqui para a gente trazer, que acho que é a principal... eu diria que esse é o principal diferencial que até agora eu não vi no mercado. Então, acho que isso que vai causar bastante impacto, assim, sabe, em termos de ferramenta, né? O que a gente entendeu ao longo desses últimos anos, vamos assim dizer, e do momento atual de mercado? Pô, cara, tá saindo, tem muita opção de mídia, né? Quando eu falo opção de mídia, a gente fala mídia, a gente fala tráfego pago, a gente está falando das grandes aí, né? Google, Meta, agora muito em alta, muito bem falado. TikTok, que até então eu mesmo mordi a língua. Muita gente falava, TikTok é só dancinha, TikTok é só geração Z. Não é, tá cheio de B2B lá. Vi esses dias até um especialista falou, cara, não tem como numa mídia que tem mais de 100 milhões de pessoas, sabe? Uma galera só ter geração Z. Geração Z tem, sei lá, tem 20 milhões, 30 milhões, não lembro os números exatos aqui. Então tem sim, muita gente boa e a galera fica com essa, Facebook só tem velho. Pô, o Facebook tem mais de 130 milhões, não sei se ainda é a maior rede, mas até então era a maior rede no Brasil utilizada. O Instagram tinha 70 milhões, deve ter aumentado pra caramba. E a gente fica com essas premissas. E LinkedIn só tem empresa, é muito melhor fazer campanha lá. Isso é balela, sabe? Isso é uma puta balela, porque você fica... É como se você não acompanhasse a evolução. O TikTok quer que você gaste lá, ele é um puta concorrente do Meta, então ele melhorou pra caramba o algoritmo, o resultado, e a verdade é que a gente está cheio de empresas. Se você rodar um pouquinho por aí, pesquisando, você vai ver que tem muita gente growthando, que a gente fala assim, aumentando o investimento em TikTok, porque tem dado resultado, incluindo a gente. Fizemos uma campanha recente para um canal específico da empresa e a gente se surpreendeu, porque no Meta não estava dando boa, no Google também, quando fomos no TikTok, boom. Né? Então, daqui a pouco você até traz aquela novidade que você falou lá dos influencers, né? Aquele jogo de influencers que você comentou, que é super legal. Então, o que a gente fez? Qual foi a solução que a gente identificou? Bom, você tem lá, então, Google, TikTok, Meta, LinkedIn, Taboola, X lá, que é o Twitter, whatever. Você sempre vai ter mídias diferentes, ferramentas. A gente desenvolveu, né, uma solução que eu consigo plugar. Então, dentro do nosso próprio software, né, eu consigo plugar nessas campanhas, nessas empresas, nessas plataformas de mídia, e ao invés de eu chegar para você e falar, vamos colocar 500 no Meta, 1000 no Google, 100 no TikTok, que me dificulta a tomada de decisão rápida, a gente separa apenas um único valor. Então, eu chego para ti e pergunto, olha, quanto você tem para investir? Que você possa aqui fazer um teste inicial e ver aonde gera o melhor resultado. Ao invés de a gente ficar tentando descobrir se é no Meta, se é no Google, a gente solta um pouquinho, uma dose bem homeopática, assim, sabe? Em cada uma das ferramentas, e a própria ferramenta faz a distribuição do restante da verba que você tem automático. Então, vamos simular aqui, tá? Você traz lá R$1.000. Cara, quero botar milão para testar essa ferramenta. Top. Então, nós vamos distribuir lá, vamos colocar aqui 50 em cada uma. 3 ferramentas aqui, Google, Meta e TikTok. Gastamos aqui 150 mangos, tá? O que vai acontecer? Como a gente está controlando a jornada toda na nossa solução, na nossa ferramenta, aquela que trouxer o melhor resultado, então eu já sei a origem, entrou lá um lead, veio do Meta, pô, foi ruim. Então o bot já identificou, desqualificou ele. Veio um lead do Google, estou supondo aqui, né, com esses R$150, 50 em cada uma.
foi um lead qualificado, top, estrelinha para o Google. E veio um do TikTok, lead qualificado. Então ficou TikTok e Google. Então eu já isolo o Meta, não gasto mais nada, gastei meu 50 e tchau para o Meta, e vou aumentar o meu investimento naquela que deu certo. Isso é growth dentro das próprias ferramentas. Isso é conseguir, a gente só vai conseguir fazer isso se você tiver esse formato de distribuir de maneira automática. E por que a gente vai distribuir de maneira automática? Daqui a pouco a gente explica, né, como funciona isso. Então, só para deixar claro, aqui não ficar muito prolixo, exatamente o inverso que a gente faz hoje, que é pegar um pouquinho e colocar em cada ferramenta. Ao invés de colocar um pouquinho em cada ferramenta, é colocar um valor único de investimento que você tem disponível e a gente vai soltando aquilo de maneira automatizada conforme o resultado da solução, da plataforma de mídia, tornando isso mais growth mesmo, assim, possibilitar um crescimento mais acelerado. Então, a gente sempre teve vários problemas diante disso, né? A gente queria fazer isso, mas na prática, já coloquei, sei lá, paguei um boleto de 1.000 no Meta, agora o Google está dando certo. Aí o cliente fica puto, né? Você chega para o cliente e fala, pô, tá dando certo no Google, me dá mais dinheiro, mas eu tô com dinheiro no Meta. Cara, aí estresse para todo lado, sem contar que você perde velocidade para caramba. Às vezes tinha uma oportunidade animal ali, né? De você aumentar o investimento bem na hora que estava dando certo, você não tem mais grana, ou você tem que fazer todo um movimento que vai tornar mais complexo. Fato. O que você lembra aí, mano, de vantagens e de dificuldades que a gente tem frente a esse ponto aqui? Cara, eu acho que, principalmente a questão de diversificação, ela é necessária porque você não sabe qual é o canal certo, né? Você aposta, você tem que fazer, são sempre apostas, né? Então, você já diversificar aumenta, como é uma aposta, a tua chance de dar certo. Quanto mais apostas você faz, maior a chance de você ganhar na Mega Sena, né? Quanto mais bilhetes você compra, estatisticamente, é maior a tua chance de ganhar dinheiro. Então, eu acho que esse é um ponto legal de vantagem, e principalmente isso, de maneira automatizada, traz velocidade para o processo, né? Como você bem falou ali, tipo, cara, se eu já gastei milão, que era a minha verba do mês, no Meta, eu vou ter que esperar até o mês que vem para dar, então, eu fazer trocar, de colocar R$1.000 que eu iria colocar, ao invés do Meta, no Google, no TikTok, enfim. E aí você se torna lento, mesmo sendo pequeno, você se torna lento, porque como você tem uma verba reduzida e você está apostando em vários canais, isso traz uma dificuldade. Então, eu vejo que, principalmente no mercado hoje, que é bem comoditizado, que é o mercado de agência, a maior dificuldade que uma agência ou um gestor de tráfego vai ter, mesmo que ele veja e aplique essa metodologia, ele tem uma limitação humana. Então, assim, ele vai ter que fazer isso na unha, principalmente, né? Então, ele vai ter ali pessoas que fazem isso. E aí, imagina agora, ele tem 3 ferramentas para gerenciar de cada cliente. Se o cara tem 3, se ele tem 10 clientes, são 30 ferramentas que ele tem que olhar todo dia. Se ele tem 20 clientes, já são 60. Aí fudeu, né? O cara não vai conseguir dar o mesmo nível de atenção e o mesmo nível de dedicação que seria necessário para cada uma das contas que ele analisa, né? E ao mesmo tempo, como a gente está resolvendo uma parte da jornada inteira, ou seja, desde a geração da oportunidade até o momento em que ela é de fato efetivada em um contrato fechado ou uma venda, a gente olha por toda essa etapa, o que acontece? A gente consegue orientar e comunicar muito mais entre uma coisa e outra. Uma agência só resolve a parte do lead. Então, quando resolver a parte do lead, para resolver, ele vai olhar sempre para a ferramenta. Então, ele sempre vai olhar para a Meta, para Google e para TikTok que seja, olhando de maneira ferramental. Como é que eu faço um melhor público? Como é que eu abaixo o CPC aqui? Como é que eu mexo na ferramenta Facebook, na ferramenta Google, para melhorar o resultado de leads, de quantidade de leads que eu estou gerando para o meu cliente? Isso não necessariamente está diretamente relacionado à qualidade do lead que é gerado e até mesmo se isso tem uma relação direta com venda. Esse que é o maior ponto da gente fazer vários testes em ferramentas, porque não importa se o lead é melhor ou pior, o que importa é se ele é mais caro ou mais barato, o que importa é se ele compra, se no final das contas, no final do dia ele compra e bota dinheiro no bolso, né? E aí a gente entra justamente nesse tópico. Quando a gente oferece a solução como a nossa, a gente justamente consegue fazer essa troca entre o que é um qualificado e o que é um desqualificado, e essa informação volta para dentro do algoritmo, que faz com que ele, inclusive, fique mais rápido em termos de otimização. Isso já é uma coisa antiga para grandes empresas, tá? Esse jogo de mídia paga, de voltar informações de conversão offline, né, ou APIs de conversão, já é um papo bem antigo para quem faz anúncio de grande mídia, para grandes verbas, né? Só que para o pequeno essa informação nunca chegou, né? Até porque a implementação disso é extremamente complexa, porque quando a gente fala de API, existe documentação, é código, é programação, é uma parada extremamente difícil de implementar, por isso que as grandes faziam, né? Porque eles tinham um time gigantesco lá, desenvolvedor, botava os caras para trabalhar e fazia isso para eles. Mas quando eu falo de API de conversão, é justamente porque quando você gera um lead do Google, do Facebook, de onde for, ele vai chegar e a tratativa em que ele faz, você não sabe ainda. Ele preencheu um formulário, por exemplo. Só porque ele preencheu um formulário, ele é um bom lead? Cara, depende, porque ele não necessariamente comprou ainda, ele só está interessado. Pode ser que ele preencheu um formulário para saber quanto custa e ele estava esperando gastar 1/5 do que você cobra. Isso já é uma dificuldade, porque esse é um cara desqualificado, mas que eu só fui descobrir que ele era desqualificado quando eu fui lá, conversei com ele e conversando com ele entendi que ele não tinha dinheiro para me contratar. Qual que é a treta? Quando você não volta, porque essa conversa, a interação, ela aconteceu off-plataforma Facebook, né? Fora do Facebook, fora do Google, fora da onde você anunciou e fez os anúncios ali.
Então, essa informação ela nunca volta para o algoritmo, ou seja, para o teu panfleteiro, ou para a pessoa que está fazendo, né, está traindo oportunidades para dentro do teu negócio. Essa informação nunca volta para ele. Então, ele nunca sabe quem é o melhor cliente. Ele sempre vai entregar para todo mundo. E aí, todo mundo sempre vai ter aquela lógica de que a maioria vai ser desqualificado. Como é que eu jogo um jogo, então, para gerar mais oportunidades qualificadas? É justamente quando você agora começa a voltar essa informação. E o que a gente faz aqui é justamente isso, por ter um step a mais da jornada. Eu não me preocupo só com o lead. Eu me preocupo com o lead que chegou lá e foi bom negócio, e com o lead que foi lá e também é um ruim negócio. Qual que é a ideia? Quando o cara vai lá e ele passa agora para uma plataforma como a nossa, que gerencia ali também, ele vai chegar e vai fazer as interações pelo WhatsApp, e a nossa plataforma que faz essa interação pelo WhatsApp também com a inteligência artificial, como muita gente já conhece. Só que aí a vantagem é, a inteligência artificial identificou que esse cara é um cara qualificado, esse cara tem a verba, esse cara tem, sei lá, algum critério aí que você considera como um critério de qualificação. Ele vai gerar uma tag, ele vai gerar uma informação que fala, opa, esse aqui, esse cara com esse código é um cara qualificado. E ele automaticamente volta essa informação como uma conversão offline para o teu algoritmo do Face, do Meta, do Google, enfim, onde for. E isso faz o quê? Cara, faz com que agora o teu algoritmo fique mais inteligente sem que você precise fornecer informações de ferramenta. Veja, você não está resolvendo isso com a ferramenta Facebook ou com a ferramenta Google. Você está fornecendo informações do próprio processo, que é o que você tem que fazer no final das contas, né? Só que uma agência não consegue fazer isso. Cara, é extremamente complexo, de verdade. Fazer isso aí é uma parada extremamente complexa. Você precisa de muito sistema e muito desenvolvimento em cima disso. Mas a gente desenvolveu uma coisa que simplifica toda essa jornada. E aí agora, principalmente isso existe, né? Porque as grandes empresas colocam muita grana em mídia. Então imagina, hoje você está gastando R$1.000 por mês. Imagina uma Magazine Luiza que gasta 1 milhão por dia. Tipo assim, cara, 1 milhão por dia, a decisão tem que ser muito rápida e tem que acertar muito rápido o canal. Como que o cara faz isso e continua investindo? É justamente dessa forma. Porque quando você tem essa informação, é no mesmo dia, em questão de horas, pessoas aqui compraram. De onde que veio? Qual foi o anúncio? Já voltou a informação, desliga o restante, mantém lá, e o próprio algoritmo agora se otimiza a entrega baseado nesses que compraram, que tiveram esse comportamento. Então, isso é uma parada massa, né, que a gente desenvolveu aqui. É justamente essa questão de eventos de conversão para que você consiga complementar essa parte que o Gui trouxe aqui de gestão de canais, porque o que importa no final das contas é o canal que vende mais. Então, é aí que você consegue otimizar também a tua grana. Boa. Cara, sabe que eu estava esses dias ouvindo um cara de growth falar o seguinte, né? O tempo que você... A provocação dele era mais ou menos assim, ó. O fato de você não dizer pro algoritmo, né? Se aquele lead é bom ou se aquele lead é ruim e ele não melhorar a tua campanha, quanto tempo e quanto aquilo causa de prejuízo, saca? Tipo, aí dependendo do valor que você investe, tipo, cara, você pode perder 100%. Então, fiquei lá 3 meses fazendo um teste, 6 meses fazendo um teste e gastei R$1.000. A chance de você perder 100% é muito grande. Ainda mais quando o cara investe só esse valor, a chance desse cliente permanecer e tá tendo resultado e tá crescendo é muito pequeno. Essa é a verdade. Por isso que o Google, né, eu tava vendo esses dias até um cara falando sobre os 1.200 do Google. Ele dá 1.200 para você poder investir lá no Google, né? Quando você começa, dá o primeiro start, eu não lembro a regra. Se você tem que investir 1.200 para ganhar mais 1.200. Que é justamente o valor que eles entendem, que é o valor para separar o joio do trigo, assim, sabe? Ó, você bota 1.200, não vai ser suficiente para os riscos que você vai ter que correr, para os erros que você vai ter que cometer, para você achar o resultado. Então, eu vou te dar mais 1.200 aqui, que é para você gastar 2.400, que aí eu sei que a partir disso, cara, ou você dá certo ou você não dá. Mas se você ficar em 1.200, não vai valer a pena. Então, como é que o Google calcula um valor desse, né? O cara explicando como é que funciona essa lógica. Que é meio parecido até com outros softwares, por exemplo, como o HubSpot. Né? O HubSpot vai lá e dá 90% de desconto para quem é startup, para quem quer começar usando o plano starter dele. Então, é um plano que você, imagina 90%, que empresa que dá isso? Aí ele te dá 90% no primeiro ano e deixa você brincar sozinho, né? Ó, cara, se você passar no primeiro ano, aí eu sei que você encontrou uma forma de sobreviver, deu certo, né? Funcionou, agora você me paga um pouquinho mais. Então, ele vai diminuindo o percentual de desconto. Então, as empresas têm já dando dado, assim, já tem tanta confiança nisso que eles conseguem fazer dessa forma. Agora, antes de passar para o próximo tópico lá, Maninho, você comentou esses dias do TikTok, né? Que o TikTok está validando aquela questão a partir do investimento. Traz um pouquinho desse spoiler aqui do que o TikTok está fazendo, diferente do Meta, enfim, o que está acontecendo com o mercado. Legal. Cara, esse foi um insight recente que a gente sempre quis desenvolver uma frente aqui, que eu acho que a maioria das empresas quer desenvolver isso em algum momento, porque isso é uma parada que vale a pena desenvolver, que é usar os influenciadores
como uma ferramenta de atração de oportunidades também. Então, você sai um pouquinho da mídia paga propriamente dito e você entra em outras formas de atrair oportunidades para o teu negócio. Lógico, gastando dinheiro para fazer isso, mas de uma maneira um pouquinho diferente, né? Então, porque às vezes o algoritmo ele vai se perder em público, ele vai levar um tempinho para encontrar a pessoa adequada, mesmo que você tenha eventos de conversão, porque o cara tem que converter, né? Então, assim, leva um tempo até o cara converter de fato, e aí por isso, às vezes a gente acaba pegando micro-influenciadores que já tem o público, né? Ele já fala para um público que interessa para o meu negócio, que interessa para o produto ou para o serviço que eu ofereço. E aí, a gente sempre teve uma dificuldade, porque entrar nesse mercado é extremamente difícil. Você tem formas de fazer, você aprende com alguns caras, mas tipo, você tem que chegar no cara, mandar um direct nele e falar, cara, você não quer oferecer aqui minha solução? A gente tenta fazer uma permuta, alguma coisa nesse sentido, que era como era feito, sei lá, 5, 6 anos atrás. Hoje, o TikTok, cara, sacou isso, então ele entendeu que principalmente a solução que ele oferece, a plataforma TikTok, gerou um crescimento exponencial de micro-influenciadores, de influenciadores que são pequenos, tem lá 15, 18, 20 mil, 50 mil seguidores. Então tem uma galera com essa quantidade de seguidores produzindo conteúdo todo dia, e esses caras são extremamente criativos porque eles têm que produzir conteúdo todo dia que engaja as pessoas todo dia. Então eles estão fazendo uma parada que a maioria das empresas quer fazer e tem uma dificuldade extrema de fazer. E aí, o que o TikTok entendeu? Eu tenho aqui uma comunidade de criadores de conteúdo que pode ser usado para qualquer tipo de empresa. Então, eles criaram um negócio, e depois eu fui dar uma olhada nisso, e realmente existe, tá? Se chama TikTok Creator Marketplace. Então, os caras desenvolveram um marketplace de criadores de conteúdo que já são usuários do TikTok, que já estão lá. E você, como empresa, se cadastra, faz seu cadastro lá bonitinho. E, basicamente, o acordo é o seguinte. Ele vai falar assim, cara, tem uma verba mínima que você precisa investir nesse tipo de estratégia. Você tem que se comprometer em investir uma quantidade de dinheiro mínima. Só que ao fazer isso, a contrapartida eu vou te achar o melhor influenciador, eu, TikTok, recruto esse cara, abordo ele, coloco uma proposta na mesa para ele criar conteúdo para a tua empresa e eu começar a postar esse tipo de conteúdo na rede social dele também. E aí, olha que louco, né? A tua empresa agora começa a ter um outro canal que você consegue fazer de influência, né? Um canal de influência ali para que mais pessoas passem a conhecer o teu serviço, o teu produto, até mesmo a tua marca. Então é uma sacada genial que os caras tiveram, porque os caras são muitos milhões de usuários que os caras têm e boa parte desses usuários produzem conteúdo ativamente dentro do TikTok. Então esse cara é um potencial influenciador para um negócio às vezes muito pequeno. Então tem negócio, por exemplo, estava ouvindo um podcast dos caras da G4 com um cara que é investidor da Frutaria São Paulo. Frutaria São Paulo, para quem não conhece, restaurante bem conhecido de comida saudável, um dos mais conhecidos de São Paulo, para quem tem dinheiro. Só que aí qual que é a lógica? Os caras da Frutaria São Paulo, eles investem em influenciadores de São Paulo. Não faz sentido o cara ter um influenciador, tipo, sei lá, uma Virgínia da vida, ou sei lá, uma Boca Rosa, porque ela fala para um público Brasil/global. Para a Frutaria São Paulo, eu só quero os caras de São Paulo, velho. Não adianta eu fazer impactar um cara de Curitiba como nós aqui, porque talvez um dia, quando eu estiver em São Paulo, eu vou pensar em talvez na Frutaria São Paulo. Para eles faz muito mais sentido um produtor de conteúdo específico, né, local. Então, existe esse tipo de necessidade do negócio e o TikTok entrega justamente isso. Você coloca o que você precisa realmente e ele vai lá e encontra os influenciadores que mais vão fazer sentido e ter sinergia com o negócio. Então, é uma parada bem tesão. Bem massa, você pode mudar o jogo, hein, cara? Muito massa. Tem eu vi um dado esses dias de um cara que fez um teste, participa de um grupo com a gente ali também de growth e tal, e que ele fala que quando ele fez o teste, ele contratou alguns influencers e fez a mesma ação no Instagram dele, para simplificar aqui, tá? E aí ele botou a grana em ambos. E aí, em caso do influencer, que ele pediu para o cara fazer a ação, ele fez usando a cara dele, tal, o jeito dele de fazer e tal, né? Um pouquinho diferente, mas dadas as proporções era para o mesmo produto em si. E depois ele foi lá e impulsionou dentro do canal do influencer, teve um resultado, cara, 10 vezes melhor. Entendeu, lógico? Então, na prática, o que ele viu? Ele falou, puta, cara, é muito melhor eu pegar o influencer que já fez alguma açãozinha ali e patrocinar mais, investir mais, né? Colocar dinheiro em cima daquela ação, do que eu fazer por conta própria. Porque eu, como marca, como empresa, tenho mais dificuldade de gerar engajamento. Já o influencer, não, né? Ele tem mais essa parte da humanização e tal. Então, ele teve um resultado bastante interessante. O cara atuou no segmento, enfim, de pet, assim, sabe? Bem legal o produto dele. E falou, cara, foi fantástico. Eles estão migrando todo o valor deles. Tipo, tenho 10 mil para investir por mês. Tenho 10 influencers, vou dar $1.000 para cada um toda vez que o cara fizer uma ação. Falei, cara, que massa. Ele falou que está surpreso lá com o resultado que ele teve. Boa, então você trouxe o segundo tópico, esse retorno dizendo, né, para as mídias, TikTok, esse cara é bom, esse cara é ruim, Google, esse cara é bom, esse cara é ruim, né? E o terceiro tópico aqui na lógica de growth é justamente o criativo. Tem dados bastante diferentes. De qualquer forma, a gente sabe que é mais que 50%, que diz o seguinte, cara, o criativo, o anúncio em si que você está fazendo, ele é o mais representativo e ponto. E isso é uma baita de uma dor, né? Porque
Pega lá, às vezes você é advogado ou você, independentemente do segmento que você atua e que nos acompanha aqui, está sempre na correria, assim como a gente. Só que, cara, a gente mesmo sabe aqui que a cada 10 criativos que a gente cria, né, ficou meio redundante isso, mas a cada 10 anúncios, a gente acerta em um. E por mais que a gente, cara, sabe um pouquinho, já tem um pouco de experiência, é muito complexo, porque aquele que você acerta não necessariamente você achou que ia acertar nele, é muito louco, né? Então, você não tem tanto controle sobre isso. Até é pela lógica lá, né, das publicações que viralizam. Por mais que você tenha um monte de caras aí que tentam falar, não, para viralizar é só você seguir esse passo a passo, é bem difícil, entendeu? É bem raro quem consegue emplacar. É timing, é uma combinação de fatores gigantesca. Tem a parte do algoritmo que a gente não controla e tal. Então, mesmo os caras aí, sei lá, vamos pegar um Felipe Neto, que sabe viralizar as coisas, mesmo o cara não consegue o tempo todo emplacar, porque, porra, não tem uma ciência exata, né? Então, imagina anúncio. Anúncio é muito complexo. E aí, como que você resolve esse problema de anúncio? Então, o que a gente faz hoje, basicamente? A gente usa IA, então a gente usa uma combinação aqui, prompt nos ajudando nos copies, né? Então, a pergunta que a gente sempre faz para o cliente, pô, como é que o cara chega até você? Quais são as dores que levam ele a comprar, a contratar o seu produto ou serviço? Então, você destrincha em cima daquilo, então você vai criar variáveis de copy, né, em cima disso, né? Tem uma lógicazinha que a gente gosta até, que é o job to be done, né? Que é o job to be done são as circunstâncias que levam a pessoa a tomar uma ação. E depois, cara, você tem como fazer isso de duas formas. Ou você usa um personagem, vamos colocar assim, um avatar, né? Não gosto muito desse nome, avatar, que me lembra o filme lá, Avatar, mas enfim. O avatar seria humano, de fato, né? Então você vai usar dentro de uma ferramenta, a gente usa a ferramenta chamada RayGen aqui, então a gente paga para essa ferramenta, escolhe um avatar. Então eu posso pegar, por exemplo, assim, vamos imaginar aqui que você tem uma clínica odontológica. Então eu vou pegar um avatar que mais se aproxime daquilo. Então eu posso pegar, sei lá, uma mulher ou um homem, posso escolher alguém, um avatar com jaleco. Então você não percebe que é um robô, né? Até porque não é sei lá, a Luda do Magalula, né? Não fica com esse... É um humano mesmo, assim, sabe? É um rosto humano. Beleza, você pode criar, você pode pegar, usar como se fosse um artista, né? Um personagem para você. Como é que chama isso quando você contrata, sei lá, um ator? Exatamente, um ator para sua empresa. É um avatar, ok? Ou você pode criar o próprio avatar seu. Então, puxa, eu quero criar meu avatar. Aí, óbvio, né? Você tem um custo adicional para isso, porque não é tão simples. Cria um avatar seu e depois a gente fica criando anúncios e criando vídeos sem ter necessariamente que parar você, né, contratar um editor, você pensar no copy, pensar no criativo. Então, a gente ganha muito mais velocidade para fazer isso. Tá? Isso é uma forma de resolver o gargalo de criação de anúncio. Tá? E aí, esses anúncios, cara, cada vez mais tão bacanas, porque daqui a pouco, assim, você cria um copy hoje e aí você consegue já fazer um anúncio interativo colocando partes em vídeo, você consegue tornar ele mais dinâmico. Aqui a gente tem feito alguns dinâmicos super legais. Então, essa parte de anúncio precisa, de fato, ser resolvida. Você precisa ter muito mais velocidade, né? Se você está criando, sei lá, 2, 3 anúncios por mês, né, ou menos do que isso, pior ainda, cara, mesmo assim está muito aquém, né? Se isso faz a diferença, porque o algoritmo cada vez está mais inteligente, você não precisa dizer para ele quem é o teu público. Pelo próprio vídeo, ele já consegue captar as interações, quem gostou, né, daquele conteúdo, começa a direcionar melhor. Então, cada vez mais o criativo vai ser mais importante e menos a tua expectativa de, eu preciso do público XYZ. Deixa porque o algoritmo sabe, né? O melhor comprador de mídia, né, o que mais sabe onde está o seu público-alvo é o próprio algoritmo. Então, só que ele não sabe fazer um anúncio, ele não sabe a dor também, por enquanto, né? Então, isso é um gargalo que a gente vem conseguindo resolver com o uso de IA e da escala mesmo, de fato. Está bem bacana essa parte. Total. É o ponto principal que eu vejo que a dificuldade para negócios. E um exemplo muito prático disso é tipo o e-commerce, né? Se você vai no Mercado Livre hoje, ele possibilitou e democratizou muito essa lógica de anunciar e de você criar anúncios próprios, né? Só que aí imagina você entrar tipo, no Mercado Livre, aí você vai comprar o mesmo tênis, só que um cara tirou foto dentro de casa, em cima de um monte de caixa, aquela sujeira toda, e o outro cara fez foto profissional, uma outra parada, e o produto é o mesmo. Cara, você vai preferir comprar o que tem fotos profissionais, porque isso te passa mais confiança e várias outras coisas, mas esse é o ponto do anúncio. Né? Se você faz um anúncio sem vergonha, vamos dizer assim, né? Um anúncio chechelento, ele não vai ter tanto impacto, ele vai, na verdade, prejudicar o teu resultado comparado a um anúncio que, de fato, foi feito de maneira mais profissional. Isso passa um ar diferente para o teu cliente. Só que aí você entra principalmente no custo disso, né? Porque você vai ter que arcar com videomaking, você vai ter que arcar com edição de vídeo, o tempo que leva para fazer esse processo todo de gravação, edição e tudo mais. Então, ou você tem uma pessoa dedicada dentro da tua empresa que você paga só para ficar gravando isso toda semana, a semana toda e editando e etc., o que custa também muito caro, ou você passa a ter um canal agora que de fato te possibilita ter escala e possibilita fazer isso com muito mais velocidade, porque no final do dia o que mais importa
para manter uma empresa viva é a velocidade que você implementa as paradas. Então, tipo assim, cara, se você consegue rodar e botar na rua 50 propagandas em uma semana, cara, vale muito mais a pena, por mais que, essa propaganda não ficou tão legal, essa daqui também não ficou tão legal, mas, cara, se você botar 50 numa semana versus 50 em um ano, com certeza nessas 50 por semana você vai achar o caminho certo muito mais rápido e, obviamente, você vai conseguir escalar. Isso é growth na prática, né? Não é velocidade com assertividade. Então, primeiro é velocidade para depois você acertar o caminho. Então, eu acho que vale muito mais a pena pensar por essa lógica de quanto vai te custar isso para ter um resultado massa. Porque, querendo ou não, fique puto ou não, cara, tem influência. Tipo assim, não fez um bom criativo, cara, sinto muito, velho. Tua campanha não vai performar. Você pode ter o melhor público das galáxias, com o melhor orçamento possível. Se for um criativo, um anúncio ruim, mal feito e mal pensado, cara, não vai gerar o resultado que você está esperando. Pode até gerar, mas vai custar muito caro. Então, isso tem um impacto direto também no quanto custa uma oportunidade para você através da campanha, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, então esse é o terceiro tópico aqui numa sequência de growth mesmo, tá? Que possibilita a escala. Então, traz um pouquinho agora do quarto tópico, que foi um dos principais motivos ali de a gente, né, construir a jornada completa aqui, que é a parte de bot. Qual que é a representatividade? Então, a gente, né, tem um posicionamento bem diferente hoje com tecnologia do que uma agência tem, justamente por não ser mais agência, é que, cara, a agência só resolve a parte do lead. E a maior reclamação e o maior motivo pelo qual um cliente, dependendo do segmento, cancela com um prestador de serviço da agência é que, cara, ele vai falar, esse lead é ruim, esse cara não me responde, não adianta nada você me entregar aqui 50 leads por dia e vir com esses teus relatóriozinhos aí que eu não estou conseguindo fechar negócio e aí isso para mim não justifica, né? Então, essa que é a parada que a gente pegou e um insight que a gente trouxe disso é basicamente um caminho que o iFood e o Mercado Livre seguiu, né, onde você basicamente se torna dono do ativo. Então, veja, quando você não é dono do ativo, a agência não é dona do ativo, ela não é dona do Facebook, não é dona do Google. Ela é apenas um anunciante, né? Ela é um veículo para anunciar lá dentro. Então, as empresas sempre vão trocar os anunciantes, mas nunca trocam o ativo. Eu continuo querendo anunciar no Facebook e no Google porque eu acredito que o canal ali funciona. Mas eu vou trocar essa agência porque ela está fazendo um serviço horrível, não está fazendo um bom trabalho, então eu vou trocar por uma outra agência, daqui a pouco eu vou para outra, daqui a pouco eu vou para outra. E o tempo todo você fica trocando, mas o ativo em si é o mesmo. Por que você não troca? Porque o canal é proprietário, o cara tem 150 milhões de usuários, é ali que você vai vender o teu produto. E o que o Mercado Livre e o iFood hoje, que são coincidentemente as empresas mais valiosas da América Latina, estão seguindo? Cara, você entra no iFood, você não precisa se preocupar em anunciar. Você bota o teu restaurante, bota tuas fotos, teus produtos lá, por exemplo, né, o que você vende, os teus pratos, e, cara, ele vai te entregar o cliente pronto, velho. Ele vai fazer a mídia, o tráfego pago, vai fazer todas as paradas para os caras entrarem no iFood, serem usuários, e quando eles estiverem com fome, eles vão entrar no iFood, cara, para procurar um restaurante para comer. Então, ele tá sendo dono do ativo. Mercado Livre é a mesma coisa. Para quem é e-commerce, esse tipo de coisa, o cara tá lá e ele é dono do ativo. Ele controla toda a jornada, desde o cliente entrando, procurando por um produto ou serviço, entra lá, pesquisa, vê os anúncios, encontra algum e compra. Então, toda a jornada de compra está sendo feita dentro da plataforma Mercado Livre. A mesma lógica vale para quem é vendedor. Então, tipo assim, agora o cara traz o cliente para mim e isso se resolve muito melhor o meu problema do que eu ter que fazer com uma agência, etc, etc, etc. Aqui a lógica é a mesma. Então, o que a gente fez? Além da gente ter a parte de marketing, né, e essa parte de mídia paga que você já entendeu como funciona, tem a parte agora de atendimento. Então, depois que o lead chegar, a gente ainda continua no processo atuando ativamente. Onde o cara chega, a gente hoje tem inteligência artificial que vai justamente estar ali presente para conseguir responder o cara no momento em que ele te chamou. Porque no momento em que ele te chamou, é o momento em que ele quer ser atendido, é o momento que ele tirou para dedicar um mínimo de tempo que seja para entender um pouco mais sobre o teu produto ou a tua solução. E aí que está a grande sacada, porque, cara, quando você não tem uma automação, não tem uma inteligência artificial, não tem nada, o cara te mandou mensagem fora do teu horário comercial, que você não tem a obrigação de responder, e quando você vai responder ele no dia seguinte, no horário que você começa a entrar, talvez alguém estava disponível naquele momento e ele foi lá e, coincidentemente, roubou o seu cliente, levou o teu cliente embora por tempo de resposta. Então, hoje, a maioria das vendas que a gente vê nas empresas, nos escritórios de advocacia sendo perdidas, é por tempo de resposta, cara. A gente quer ser atendido cada vez mais rápido, mas é claro que é muito difícil você ter alguma coisa que fique disponível 24 horas por dia. É praticamente impossível, eu diria, né? Você tem que ter 3 turnos aí de funcionário para conseguir responder todo mundo no horário que eles querem. E aí que está o ponto. Quando a gente tem a automação que a gente desenvolveu aqui, o robô vai estar lá respondendo o cara, só que o principal paradigma que a gente quebrou foi ninguém gosta de falar com robô, ninguém gosta de falar com bot, né? Ninguém tem uma experiência positiva, porque quando a gente pensa em bot, automaticamente eu lembro do Bradesco, do Itaú, da Claro, da Oi me mandando mensagem falando, ou eu puto porque eu tenho uma conta que veio errado, e eu me mandando mensagem, ele fala, olá, seja bem-vindo ao canal da Claro, digite 1 para saber sobre informações da sua conta, 2 para saber sobre não sei o quê, e no final das contas não resolve meu problema, porque eu tenho que ficar clicando nesses botões, respondendo aquele negócio chato, e eu não consigo resolver meu problema, porque não tem uma pessoa me atendendo. Aqui não, cara. A percepção existe uma pessoa atendendo. Porque é uma conversa
tão humanizada que nós mesmos, às vezes, nos surpreendemos com como ela consegue ser criativa nas respostas em que ela dá para os clientes, para os potenciais clientes que ela atende. Então, é um negócio bizarro, porque justamente você consegue personalizar ela a um nível de que você transforma ela no teu próprio melhor vendedor. Então, eu tenho uma forma que o meu melhor vendedor aqui atende, ou eu mesmo, né, atendo meus clientes de uma maneira muito personalizada, assim assado. Tudo isso você pode transformar em informação, colocar numa orientação e a inteligência artificial passa a atender exatamente do mesmo jeito. Então, só que agora você tem uma escala, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, teu cliente passa a ter esse atendimento na hora que ele quer, né? Então, você consegue oferecer um outro nível de experiência para o cara. Top pra caramba, velho. Essa parte que e isso aqui é interessante só para pontuar, que cada vez mais, né, como os bots, muita empresa está lançando bot, não é mais uma novidade, não é um diferencial, assim, né? É bacana, ótimo, mas cada vez mais você vai ter essa possibilidade. Até acredito que o próprio WhatsApp, já vi alguns indícios ali, começa daqui a pouquinho a possibilitar isso, né? Que você automatize dentro do próprio WhatsApp. Então, não vai ser um puta diferencial. Aonde é o diferencial, ao meu ver, sabe? É você entender do negócio. Então, a parte de implantação é muito importante. Então, na fase que a gente está implantando o cliente aqui, por exemplo, que é a fase que você estiver fazendo, você precisa gastar bastante tempo, uma boa estrutura de prompt para o cara saber, né, para o prompt atender de maneira humanizada e ser efetivo, tem que ser muito bem trabalhado, né? E aí você tem que saber qual é o perfil, quais são as características do cliente qualificado e desqualificado, para que ele possa tomar uma ação. Senão ele só fica fazendo o primeiro atendimento, dizendo, oi, tudo bem, tá, vou passar para frente e passa, e daí vai ter que acionar uma outra pessoa do teu time. Ele nunca resolve as coisas, sabe? Então, é mais ou menos assim, né? Simulando um restaurante aqui, você chega lá para agendar uma mesa num restaurante, se o prompt é muito simples, se você não conseguiu fazer com que ele resolva de fato o problema, ele vai dizer, legal, para quanto você quer, quantas pessoas, ok, a hora que chegar alguém aqui eu verifico e depois eu confirmo para você. Isso é um prompt que não resolveu o problema, ele só atendeu o cliente no primeiro momento. Prompt que resolve, ele vai dizer, opa, bacana, você precisa para quando? Para qual data? Ó, para essa eu tenho disponível, quantas pessoas? Sim, tenho disponível, funciona assim, você tem que chegar a tal horário, tua reserva está confirmada. Então, são coisas bem diferentes. Aqui eu resolvi um problema, o outro eu só posterguei um pouquinho, fiz o primeiro atendimento, né? Então tem que tomar cuidado na hora da implantação, tem que ser muito efetivo assim para conseguir, tem que testar, né? Tem que colocar para rodar para depois ver se você acertou aquilo que é qualificação, aquilo que funciona, aquilo que não funciona, né? E para finalizar o quinto passo aqui, né, do nosso processo de growth, é justamente uma parte de automatização que o time comercial é bem comum esquecer, passar batido, depende do volume, né? E que você acaba, às vezes, pagando pato e, enfim, prejudica bastante a tua taxa de conversão. Que é o que a gente chama no comercial de follow, né? Que é entrar em contato com o cliente depois que você já mandou uma proposta. Ou o cliente que você viu que ele é qualificado pelas mensagens iniciais, mas ele parou de responder. Enfim, tem várias possibilidades aqui, vamos colocar assim, né? Tem várias etapas dentro de um processo que é chamado de funil de vendas. Então, desde o momento que o cliente chega, perguntei as primeiras coisas, ele parou. Às vezes ele parou de responder, sei lá, porque ele está trabalhando, porque é o horário dele comercial. E aí você não manda mais mensagem, perdeu uma oportunidade. Aquele custo por lead já, né, foi para o ralo. Então, o que você pode agendar? Você pode agendar uma mensagem depois de 24 horas, de 20 horas, de 12 horas, né? Imaginando que aquela pessoa daí vai estar em casa. Fala, olha, imagino que você esteja na correria, mas aproveitando, né, enquanto você dá uma pensada aí, dá uma olhada nesse case que a gente conseguiu recentemente, dá uma olhada nessa história, dá uma olhada na pessoa que comprou esse produto. Então, você vai pensar naquilo que mais gera valor dentro do seu negócio, que os seus clientes gostam, e vai automatizar através de uma mensagem. Isso na primeira etapa do funil. Estou simplificando bastante aqui. Se o cara já desceu numa etapa do funil, já está numa negociação, já recebeu o preço, mas sumiu, é uma outra abordagem. Vai falar, opa, vamos voltar a falar? Até quando que você consegue tomar uma decisão? Então é como se o teu vendedor hoje faz isso manualmente, você fica cobrando, oi, aquele fulano, aquele cliente lá que estava com um orçamento bacana, não comprou, o que aconteceu? Então essas mensagens que são esquecidas, a gente configura de mensagens, são chamadas mensagens automáticas, e dispara de acordo com o fluxo que foi definido. Então, você vai lá e pode etiquetar. Clientes que têm etiqueta em negociação, eu quero mandar essa mensagem aqui depois de 7 dias. Né? Mandando uma mensagem como, por exemplo, e aí, vamos fechar esse negócio antes que os preços mudem? Né? Antes que eu não consiga te atender? Então, você vai criando gatilhos, certo? De acordo com a tua preferência e de acordo com o modelo do teu negócio. Isso de maneira automatizada. Cara, isso faz muita diferença no jogo, porque de acordo com o momento do funil, depende de onde você tem mais trava. Eu estava conversando com um colega, ele falou assim, cara, eu até atraio bastante lead, mas eu não vendo nada. Eu falei, tá, mas que estranho, cara, você atrai bastante lead qualificado? Ele fala assim, tá, mas a próxima etapa, qual é? Não, a próxima etapa, meu time manda uma proposta. Tá bom, mas quantas propostas você tem negativas? Se sim ou se não. Você não está vendendo nada, você não tem nenhum sim, né? Ele falou, cara, não sei.
Eu falei, olha, provavelmente está aqui na segunda etapa do funil. Daí ele, acho que sim, faz sentido. O pessoal manda muita proposta, mas depois ninguém entra em contato. Eu falei, cara, então, você não tem como saber se o teu problema é preço, se o teu problema, sei lá, o pessoal não está apertando um pouquinho, se é a própria estratégia de fechamento do vendedor, né, de ser um pouco mais agressivo. A gente sabe aqui, pô, tem um monte de vendedor. O cara que quando é agressivo, fecha na hora. O cara que quando não é agressivo, dá espaço para o cliente pensar. Deu espaço para o cliente pensar, ferrou. Mas mesmo assim, o software ainda consegue esse processo de mensagem automática, consegue implementar essa automatização que ajuda no processo de venda. Então, isso pode mudar completamente o jogo, né? Também não é um negócio que, assim, eu não gosto dessa lógica de vou substituir o pré-vendas ou o SDR. Não, acho que você vai dar para o cara insumos para que o cara trabalhe clientes qualificados, para que ele olhe só para o filé mignon. Hoje esses caras perdem muito tempo olhando para um monte de clientes qualificados. A partir desse ponto, você consegue dizer para ele, cara, olha só o qualificado, né? Porque a hora que ele entra no software, ele só tem lá, o que é oportunidade, o que a gente tem de qualificado aqui. E o resto deixa quieto, deixa o bot trabalhar, sabe? Deixa ele jogar para você só cliente qualificado. Então, você pode trabalhar a melhoria do resultado deste time que você chama de pré-vendas, SDR, enfim, e até mesmo do closer, por esquecer pela parte de follow-up, que acaba se tornando um gargalo aí no dia a dia da operação. Total, e você tira todo aquele atrito, principalmente para quem já faz mídia paga dentro do negócio e tem time de vendas atuando presente, sempre vai ter o vendedor puxa lá e puxa de cá, né? Então o marketing fala, pô, nós já estamos gastando dinheiro, estou gerando aí 300 leads, por que você não vende? Aí o cara fala, pô, mas você só manda lead ruim para mim, velho. E aí é só atrito, e atrito não resolve problema nenhum, só fica discussão, um aponta o dedo pro outro e no final das contas o problema continua lá, né? Então você tira justamente essa lógica do lead ruim, né? Porque você consegue agora fazer com que o teu time de venda só trabalhe com o que é filé mignon e o teu time de marketing, lembrando lá, passa a ter um trabalho até mais assertivo, porque, de novo, ele tem aquela lógica de voltar o que é bom e o que é ruim para dentro do algoritmo e otimizar ele automaticamente, né? Bem bacana. Bom, Maninho, caminhando para a reta final aqui, tem duas coisas que eu acho que vale a pena a gente abordar, que eu falei até no começo ali, né? Que é a questão do tempo que leva, né, para ter resultado, certo? Investimento em mídia versus tempo, né? E o outro investimento em mídia versus expectativa em fechamento de contratos, né? Vou pontuar esse primeiro aqui, você traz um pouquinho da noção em termos de tempo, né? Que é bem comum, assim, quanto eu invisto, quanto eu fecho de negócio, né? Então, seja você um vendedor de produto ou um serviço em si, né? O que é interessante pensar aqui, tá? Tem a lógicazinha de você calcular, tentar simplificar aqui, uma questão de ROAS, né? Uma questão de retorno sobre aquilo que você gasta em anúncio e aquilo que é o retorno do investimento que você tem de uma campanha. Então, um é mais simples de calcular, outro é bem mais complexo, né? Porque o primeiro é o que você gasta de anúncio e que você vai ter de retorno do anúncio, certo? Então, se você gastou lá, sei lá, R$1.000 em anúncio do Meta, vamos supor aqui, ou de qualquer ferramenta, tá? Vamos supor no nosso caso, você botou R$1.000. Quanto que é esperado aqui, um ROAS interessante, tá? O mercado vai colocar sempre isso de acordo com o percentual de lucro que você tem na tua operação, mas para ficar fácil, imagina um resultado de pelo menos algo em torno de 5, tá? Para poder fechar um ROI aqui, algo em torno de 5 começa a ficar interessante. Então, gastei 1.000 e vendi 5.000. Então, se você tem um produto de 5.000, por óbvio, uma venda desses 1.000 já vai pagar. Se você tem um produto que custa R$100, você vai precisar fazer 50 vendas, né? Então, você vai precisar ter um volume de entrada no funil que vai comportar essas 50 vendas. Então, para ficar fácil fazer essa conta aqui, né? Seria mais ou menos assim, tá? Vamos simplificar aqui. A gente tem um produto aqui, vamos imaginar, de R$1.000, tá? Que é o ticket do nosso produto. Então, se eu gastei R$1.000 e eu preciso fazer múltiplo de 5, que seria o ROAS, que é o retorno só do que eu gastei em mídia, tá? Gastei, não estou nem falando de lucratividade, dinheiro do bolso, pagar aluguel, luz, esse tipo de coisa. Só o que eu gastei na mídia, beleza? Gastei 1.000 em mídia. Eu quero ter 5 vezes o retorno, eu tenho um produto de 1.000, eu preciso fazer 5 vendas. E aqui tem uma conta que fica legal, assim. Então, a pergunta que a gente volta, né? Sempre é assim, quanto você hoje converte? A cada 10 clientes que chegam, quantos você converte? Ah, cara, a maioria sabe isso. Ah, então eu converto 2, que é um 20%, que é ok, dentro de serviço, até mesmo de produto e tal, ok, dependendo do segmento, tá? Então, no nosso caso, que é 20%, quantos leads eu vou precisar atender para vender, fazer essas 5 vendas? Então, nesse caso aqui, no nosso caso aqui, eu vou precisar ter pelo menos algo em torno de 100 leads. 100, a cada 10 são 2, para vender 5 são 50, certo? 10%? Não, 20%, 25 leads. Eu preciso ter 25 leads para poder fazer 5 contratos, que dá exatamente 20%, tá? Então, 25 leads, se eu gastei 1.000, quanto eu estou disposto a pagar por lead? Até R$40, que seria 40 vezes 25 leads, para dar 1.000. Aí você fala, pô, R$40 o preço do lead? É caro ou barato? Depende, ok? Mas se você está olhando para um lead qualificado, né? Aí você vai ter que pensar assim, pô, 40 leads, aqui eu preciso de 40 leads, 20 leads, 25 leads, desculpa, qualificados, para vender para 5.
essa é a metade, a parte do meio do funil. Se eu considerar que eu preciso trazer 25 leads qualificados, isso é uma grande balela, uma grande ilusão, não dá. Então, essa é a etapa do meio do funil. Então, eu preciso subir mais uma etapa, que entra um monte de lead e o bot separa aquilo que é qualificado, aquilo que não é. Eu preciso ter 25 pessoas que são minimamente interessantes, que vão para uma conversa, que vão para videoconferência, que têm condição de contratar meu produto para que 5 contratem. Aí vem a lógica. Então, de 25, eu preciso ter um múltiplo de pelo menos 10. Então, 10, ou múltiplo de pelo menos 5, que seria o número de pessoas que eu vou falar, né, para que uma delas seja interessante, ou 2. Né? Então, nesse caso aqui de 25, eu vou ter que falar com 250. Então, olha como muda o cenário. Então, 250 agora, para os mesmos R$1.000, eu preciso pagar R$4 por lead. Então, aqui eu estou fazendo é óbvio que não está tão visual assim, né? Mas estou destrinchando um pouquinho a etapa do funil, lá do fundo, daquilo que eu preciso que converta, para a etapa de cima. Porque aí eu tenho uma noção se o custo por lead que eu estou recebendo, baseado na minha operação, vai justificar ou não. E vou entendendo que etapa do funil que tá me prejudicando, que está me gerando um gargalo aqui, né? Aí, o que é interessante? Você vai ter eventualmente, alguns anúncios, algumas plataformas, que o custo por lead pode ser até mais caro. Só que naquele caso tem muito mais lead qualificado. Então, o custo por lead pode ser mais caro. E no final, você vai ter um volume de vendas por lead, né, que você recebeu lá no topo, muito maior, a conversão aumenta. Então, você vai possibilitando olhar isso por canal. Tá? Acho que isso talvez seja a grande diferença assim, para aquilo que a gente está fazendo agora, né? Porque a gente sempre olhou muito custo por lead, custo por lead, custo por lead, e na prática, às vezes, o custo por lead do Google é muito mais caro que o do Meta, ok, mas a conversão é maior. Mas como é que eu faço isso de maneira rápida para uma tomada de decisão? Essa é a parte complexa, tá? Então, essa parte não fica tão fácil de explicar, mas tem que olhar, assim, aquilo que você tem de dado hoje e projetar, olhando para o funil, baseado no investimento que você vai ter. Aí você vai conseguir fazer uma conta um pouquinho mais concisa, baseada nisso que eu estou trazendo, tá? E o tempo, Maninho? Traz uma visão um pouco de tempo. Boa. Cara, o tempo são muitos pontos que vão influenciar o tempo que leva para você ter um resultado. Então, acho que o principal ponto, primeiro, é o quanto você cobra, qual é o ticket que você cobra do teu cliente, porque, naturalmente, tickets acima de R$1.000 aí para mais, eles naturalmente vão fazer com que o cara precise pensar um pouco mais antes de contratar efetivamente a solução. Então, assim, é natural que vai levar, às vezes, 10, 15, 20, 30 dias para o cara tomar uma decisão de contratar um produto ou um serviço de mais de R$1.000. É lógico que tem poucas pessoas, porque aí o cara sempre vai pensar na exceção nesse momento. Não, mas meus clientes sempre compraram, cara, falaram comigo no dia, eu já passei o orçamento, o cara já comprou. Beleza, mas pensa agora em quantos outros que você deixou de falar naquele mesmo dia, que você falou naquele mesmo dia, que não compraram no mesmo dia. Você sempre pensa na exceção, porque você sempre pensa pelo lado positivo nesse sentido, e aqui é legal ser realista. Cara, você tem que sempre pensar qual é a média que leva de tempo para o teu cliente comprar. E isso varia de canal, inclusive. A gente viu isso aqui na TreeMind. Por exemplo, lá no Meta, um cliente hoje leva quase 30 dias para comprar, um cliente que é gerado pelo Meta. Ou seja, o que eu gero de lead esse mês só vai comprar mês que vem. Então, imagina, eu vou levar 2 meses para entender se essa campanha tecnicamente deu certo ou não. Agora, no Google, o lead time é muito mais curto, em torno de 10 dias para o cara tomar uma decisão. Então, eu anunciei nesse mês, no mesmo mês eu já consigo saber se deu certo a ponto de vender ou não diretamente. Então, é muito variável o tempo que leva para um resultado de uma campanha. Mas para fins diretos, tá? Cara, nenhum projeto que a gente implementa aqui, a gente diz para o cara olhar para resultado em menos de 3 meses, tá? Porque você olhar para menos de 3 meses e você acertou muito grande, é meio ilusório você imaginar que isso vai se repercutir ao longo do tempo todo, porque, cara, 3 meses é um tempo mínimo de validação para você, para qualquer projeto. Cara, academia vai levar pelo menos 3 meses para você sentir algum tipo de resultado. Qualquer coisa. Então, eu diria que 3 meses é um tempo ideal, principalmente porque aqui, cara, leva um tempo para a gente implementar muita coisa, toda essa parte de marketing, toda essa parte de gestão e implementação de bot dentro do teu WhatsApp, tudo isso vai levar um puta tempo só para implementar. Então, esse tempo de implementação não foi feito efetivamente em uma campanha e isso vai contar, obviamente, no teu resultado. E aí, até as campanhas tomarem tração e começarem realmente a acontecer, também está diretamente relacionado ao orçamento que você tem. Vamos lá, você tem R$1.000 por mês. Cara, você vai gerar, e você precisa gerar os 250 leads, como o Gui falou aqui, esses 250 leads vão ser gerados, não é num dia chegou 250 caras, eles vão chegando pingadinho ao longo de 30 dias, velho. Então, tipo assim, é só daqui 30 dias que você vai ver e conseguir tirar um resultado da média desses 250 que chegaram, se realmente o funil depois se justificou em 25 qualificados e conseguiu fazer as 5 vendas para pagar os R$1.000 investidos. Então, não é uma coisa tão linear, você tem que pensar sempre por uma lógica de que, por exemplo, cara, mas tem outros motivos
que podem influenciar também esse resultado. Então é legal sempre os 3 meses ali, porque aí você tira a nega, né? Um primeiro mês foi bom, outro mês foi ruim. Agora o terceiro mês ali eu consigo tirar uma prova dos 3 aí para saber se realmente efetivou. Essa é uma recomendação que eu daria, porque menos do que isso é ilusão, cara. Você está imaginando e procurando uma bala de prata de uma coisa que vai resolver o teu problema amanhã e não existe pílula do emagrecimento, não existe nada nesse sentido. Então pare de se iludir com esse tipo de coisa, porque leva tempo sim para coisas boas acontecerem. Boa, bom demais. Maninho, acho que é isso, né? Não escorregamos em nenhum tópico aqui, né? Não esquecemos de nada, beleza? Bom, para você que nos acompanha, como você vem vendo a gente falar de mudanças, de atualizações na plataforma, tudo que a gente está fazendo, entre em contato. Cara, quero testar, você acompanha lá o TrueMindCast, gosto do software de vocês, gosto da empresa e tal, e quero testar. Como é que eu faço? A gente está viabilizando cada vez mais por ser software, testes rápidos, sabe? Sem tanto compromisso, assim, né? De longo prazo, para você ver na prática e comparar. O que é bacana. Assim, preciso cancelar minha agência? Claro que não. Preciso cancelar o software que eu uso? Claro que não. Você precisa só colocar e comparar. Essa é a prática, assim, sabe? Ver se funciona para você. Porque, de fato, é teste mesmo, né? Então, você vai lá e coloca, sei lá, R$1.000. Cara, em 2 meses você já sabe. 1 mês, 2 meses, você fala, tá muito melhor do que o que eu tenho aqui. Top! Aí você pensa em cancelar e tal. Então, você separa aquilo que você tem disponível para investir sem fazer nenhum movimento agora. Sem fazer nenhum movimento, você tem que cancelar nada. Às vezes a ideia é só somar. Às vezes, tá dando boa pra caramba, minha agência também tá dando boa, fica com ambos. Tá dando boa e quero trazer minha agência para usar e fazer a gestão disso. Perfeito, traz a agência para usar. Então, a nossa ideia é somar de fato, como plataforma, a gente tem conseguido fazer isso. Então, fica o convite aí para você também, de alguma forma, fazer essa utilização e fazer esse teste com a gente. Combinado? Valeu. Certo? A gente se vê nos próximos podcasts. Não esquece de compartilhar com quem você acha que faz sentido ouvir um pouquinho dessa lógica. Avaliar no Spotify, a gente tem recebido algumas avaliações, está super legal também. Comentar, né, no vídeo, se você está vendo aqui pelo YouTube, enfim, whatever. E a plataforma do Spotify agora dá para você comentar em todas as publicações, né, em todos os novos podcasts. Então, acho que está bem interessante de você nos ajudar de alguma forma e nos dizer também se está sendo útil, trazer referências de assunto, enfim, o que você quiser. A gente está sempre disposto aqui para poder agregar valor para você do outro lado. Certo? Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu! Valeu!